Já fiz de tudo nessa vida e só queria Você já parou para se perguntar de onde vem a inspiração de músicos, artistas, cantores, pintores para compor suas canções, pintar suas obras de arte? Hoje o programa Ode vai estar um pouquinho diferente. Vamos falar de imaginário inconsciente. Eu faria tudo outra vez. Olá, gente! Tudo bem? Boa noite a todos vocês que assistem hoje ao Audivan aqui na OTV. Como eu falei no início, vamos hoje tentar desvendar os mistérios da nossa imaginação, do nosso ser inconsciente, que dá toda a vida para obras de arte, livros que são escritos. De onde será que vem tudo isso? Para ajudar a gente a esclarecer este tema, Odegine Graça, psicóloga, especialista também nesse assunto, artista plástica, né? Acho que assim te dá até mais ênfase para você, mais veracidade do que você vai falar, né? Porque ninguém melhor que você para saber a origem das tuas criações. Isso, é muito sentido isso, né? Então já vou começar com a pergunta que eu fiz no início do programa. De onde vem esta imaginação? Quais são as teorias possíveis aí para explicar a nossa criatividade? A própria palavra, né, imaginação, imaginário, imagem, né, é uma imagem em ação. E essa imagem, normalmente, ela é proveniente de dentro de nós, né? Ela vem de um espaço escuro onde a gente ainda não enxergou. É claro, quando você está num processo criativo, né? Processo criativo é o quê? Você não pega exatamente algo que é visto fora, né, e passa para uma tela ou qualquer outra coisa. Você tira algo do seu mundo interno, tira essa imagem, seja ela de que forma for, né, uma forma de música, forma de um quadro, de uma escultura, de uma peça de teatro, né, da criação de um personagem, e você externaliza isso, você cria algo, né? Odegine, por exemplo, Freud tinha uma ideia também, né? Ele acreditava na questão do inconsciente. Isso. Aliás, tem pesquisas que afirmam que o nosso cérebro é formado 5% pelo consciente e 95% é inconsciente. E Freud também acreditava nisso. Tem a teoria freudiana, a psicanálise tradicional, né, que fala do inconsciente como um repositório de traumas, e isso não quer dizer que não seja criativo também, né, mas é um criativo um pouco mais negativo. Jung, que foi o contemporâneo de Freud, logo depois ele vem com a sua própria vertente, ele já fala do inconsciente de uma maneira um pouco mais ampla. Ele fala do inconsciente individual como uma possibilidade criativa, onde vários personagens, vários complexos se manifestam. Ele fala da sombra, né, que pode ser, sim, a manifestação de coisas escondidas, coisas não vistas, mas ali também, nesse escondido, nesse não visto, tem toda a sua criatividade por trás. Então, o inconsciente seria um depósito de tudo aquilo que você traz de bonito para o mundo, de tudo aquilo que você cria, né? E mostra aí. Aí teria o inconsciente coletivo, onde cada inconsciente individual pode se ligar, que seria o repositório de todas as artes humanas, de toda a criação humana, de toda a ciência humana, enfim, de todo o conhecimento humano. Por que tem alguns artistas que procuram se ligar a um determinado lugar, a uma determinada música, a uma determinada situação para conseguir chegar no resultado de um trabalho, conseguir inspiração? Por que acontece Porque isso? mexe muito com as emoções, né? Tem muito a ver com a alma dele. Então, ele desperta, seria como um mecanismo onde leva você a um determinado lugar. Só que esse lugar é interno, né? Porque todo o acesso ao teu emocional, no caso de um artista que é criativo, ele faz com que você produza coisas, que é a maneira como ele conversa com o mundo. Né? Bom, e eu conversei hoje também com uma artista plástica, a Joana Corona,
E ela também deu a opinião dela sobre de onde vem a imaginação, a criatividade para o processo dela de produção de obras de arte. Então a gente vai ver agora. Eu não acredito em inspiração. Eu desconstruo sempre isso porque eu acredito que o trabalho, o processo final e o processo criativo sempre envolve muito trabalho. E muito tempo de pesquisa e depois de exercício, de processo, de teste para ver o que da pesquisa funcionou, o que não funcionou. Então eu acho que sempre o processo criativo é processo, é trabalho, né, assim, é o encaminhamento da investigação, do teu mergulho no trabalho. Então não acredito nessa inspiração que acontece assim de repente. Eu não consigo identificar uma origem, porque eu acho que eu não consigo pensar da onde vem, sabe, como uma única origem. Mas o meu processo, ele é muito, ele tem geralmente assim 2 etapas. E uma etapa é muito mental, que é quando eu penso o conceito do trabalho. Então eu primeiro penso muito bem o que eu quero, qual é a questão que está no trabalho. E isso é um processo também, porque a pesquisa já tem assim, mais de 6 anos, né? Então, claro, a cada novo trabalho essa questão vai se aprofundando, se refazendo. E depois tem um processo que é a prática. Então, quando eu entro no ateliê, quando eu começo a executar o trabalho, novas questões vão surgindo, né? Depois tem uma parte sensitiva, que, por exemplo, eu fiz uma série de trabalhos que foi no Rio, no Tevere, em Roma. E a água, essa experiência com a água era uma experiência muito sensitiva e isso me atraía, assim, me seduzia bastante. Mas claro, depois a experiência da criação para cada artista eu acho que é uma experiência diferente, assim, é muito subjetivo. Para cada artista é diferente e para Odegine também, né? Porque ela também tem o seu processo criativo. Mas dentro do que a Joana expôs, o que você achou deste processo de trabalho, que ela diz que é sempre uma construção? É muito interessante, sim, o fato de você ser intuitivo, o fato de você ser mais receptivo aos atos inconscientes, não exclui o fato de que exige-se muito trabalho, né? Talvez essa separação, né, do que é um sopro, do que é uma intuição, essa intuição, esse sopro, essa vida, essa sensação, né, porque ela coloca bem a água ela representa emoções e a água é uma das representações do inconsciente. Então ela é muito inspirada, assim, né? Só que ela acredita no processo, né? O que é o processo? Ela se liga mais no processo consciente. É uma maneira de trabalhar também, né? E é claro que cada artista vai ter a sua maneira. Então ela é bastante inspirada, só que ela é bastante ligada ao processo consciente de produção, né? O que não desvalida em nada, né? Todo o processo bastante bonito dela. Bom, agora eu quero ver um pouquinho também, Odegine, das tuas obras de arte que você também produz. Já há quanto tempo que você se dedica às artes plásticas? Olha, já fazem uns 20 anos. 20 anos. Bom, a gente vai ver agora um pouquinho então das obras criadas pela Odegine. A gente vai ver aí no telão algumas imagens e já também a tua explicação, porque a gente foi até o porão, né, onde você produz essas obras todas, né? Vamos ver então o que a gente produziu com você. Isso. Como vocês perceberam, nós estamos num porão. O que significa o porão? O porão está muito relacionado com o inconsciente. Então, né, nessa maneira de arte, nessa arte simbólica, expressão do inconsciente, eu achei perfeito esse porão, assim. Primeiro tem um lado prático, né, que suja demais. A gente usa muita água, muito gesso, muito material bruto para produzir as primeiras telas. Por quê?
Porque na arte do inconsciente, onde se utiliza a imaginação criativa, a gente não pode pegar um material pronto, não tem sentido uma tela pronta, porque o material é que traz o sentido da obra. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu estou usando uma agulha e fios. Eu estou costurando uma rasura nesse quadro, que eu já preparei previamente a tela. E estou costurando um pedacinho de jornal nessa rasura. O que será que isso significa? Olha só, os fios, eles significam a ligação entre consciente e inconsciente, né? Que são os fios da nossa vida. Lembram dos fios de Ariadne que mostram o caminho? Lembram da história de Ariadne, que ela estava perdida e daí ela deixou lá os fios para que se encontrassem no caminho e tecesse-se os destinos? Então o fio, ele tem muito esse significado de você ter como voltar, você ter como sair de terrenos perigosos. Ele tem significado de memória, memórias antigas que muitas vezes nos machucam e nos machucam muito. Essas coisas, elas ficam gravadas dentro da gente. E quando você não sabe lidar com elas, ou você só ignora e faz de conta que elas não existem, elas aparecem na tua vida e no teu corpo de muitas formas, principalmente na forma de doenças. É uma coisa que a gente chama hoje de somatização. A medicina já sabe que não existe mais essa cisão, tanto a medicina quanto a psicologia, entre mente e corpo. Você adoece integralmente, porque o homem é um ser integral. E o espelho também significa muito a projeção que a gente faz no outro. Então vocês podem perceber ali que eu usei um espelho com manchas, né? Com manchas que significam dor, sofrimento. Aqui vocês percebem também que eu usei carvão. O que significa o carvão? O carvão é o encontro com o mais primitivo de dentro da gente, com os nossos sentimentos e as nossas emoções uterinas, né? Então, quando você pega o carvão e você trabalha com ele, você entra em contato com essas emoções, né? O que essa arte do inconsciente ela faz com a gente? Qual é o intuito de se trabalhar com esses materiais, né? Significativos, simbólicos, né? E ao mesmo tempo que mexem tanto com as nossas sensações, com a nossa percepção. A percepção, ela é a janela da nossa alma, assim como os nossos olhos. Então, quando você mexe com os sentidos, você mexe com o teu interno, você mexe com as suas emoções.